Semana passada falámos da queda da Babilónia, acerca da visão que João tem acerca da Babilónia, da forma como ela se mostra. E agora o capítulo 18 fala acerca da descrição exatamente da queda da Babilónia. E neste tipo de textos, como os irmãos conseguem perceber e imaginar, eles não são muito fáceis depois de retirar a aplicação da pregação. Mas há uma coisa que estes textos, se os irmãos se recordarem, já lá vai bastante tempo, fazem setembro, um ano, se não estou enganado, que nós começámos. O livro do Apocalipse tem uma promessa, uma bênção, que é bem-aventurado, abençoado é aquele que lê as palavras deste livro. É isto que Apocalipse diz. Então que nós, como cristãos, só pelo facto de lermos o livro do Apocalipse, diz a Bíblia que nós podemos ser abençoados. Esta é uma promessa deste próprio livro. Então aquilo que eu gostava de trazer nesta noite é mais ou menos aquilo que nós costumamos fazer. Nós vamos ler o texto, depois vamos fazendo alguns comentários. Aquilo que falámos da semana passada ficou na semana passada, mas este capítulo 18 ele está em conexão direta com o capítulo 17, porque falam ambos da mesma coisa. Enquanto no capítulo 17 aquilo que João vê é aquela mulher, que é a Babilónia, nós agora vamos ver a destruição da Babilónia e o resultado, o fruto, as consequências, mas também o aviso. E diz assim, então a partir do versículo 1: E depois destas coisas vi descer do céu um outro anjo, que tinha grande poder, e a terra foi iluminada com a sua glória. E clamou fortemente com grande voz, dizendo: Caiu a grande Babilónia, e se tornou morada de demónios, e coito de todo o espírito imundo, e coito de toda a ave imunda e aborrecível. Para já uma pausa. Os irmãos que têm estado aqui às quartas-feiras, já falámos várias vezes acerca da Babilónia. E a Babilónia representa simultaneamente duas coisas. Uma, e a mais importante, e é aquilo que nós fomos vendo ao longo do tempo, a Babilónia representa um espírito que está por trás daquilo que comanda o mundo. A Babilónia não é um reino específico, mas é o poder que está por trás do reino. A Babilónia depois representa também uma cidade, ou a capital do império, que nós não sabemos muito bem qual vai ser. E fazendo aqui o resumo para clarificar, os irmãos recordam-se que aquilo que depois é a nossa posição, pelo menos aquilo que é a minha opinião e que eu vos transmiti, a Babilónia depois poderia assumir-se como o Império Babilónico, mas não tem que necessariamente, ou não significa necessariamente que o Império Babilónico vai ressuscitar. Babilónia é a mesma coisa que Roma. No fundo, o espírito é o mesmo que está lá. E nós vemos isto acontecer desde o início. A primeira vez que nós conseguimos perceber o espírito babilónico é lá em Gênesis, no capítulo 11, na Torre de Babel. Quando de repente todos começam-se a juntar para construir uma torre que pudesse chegar até ao céu. E parece uma história assim meio mirambolesca, meio rebuscada, e até poderíamos pensar qual era o problema de criar uma torre que fosse até lá ao cima. O problema é exatamente a intenção. Depois há muitas teorias, um dia poderemos pregar sobre a Torre de Babel, mas a primeira vez que nós vemos este espírito de império e de reino a querer conquistar alguma coisa e a querer se levantar contra Deus, porque era alguma coisa contra Deus. Isto é claro, conseguimos perceber isto pela reação de Deus. Podemos não ter a certeza hoje absoluta do que é que significava eventualmente aquela torre, mas percebemos, uma torre que vai até aos céus é uma torre que invade um reino que era celestial, ou pelo menos, claro que nós sabemos que era impossível, mas para eles tinha a ver exatamente com isto, invasão daquilo que é o terrestre, naquilo que é o celestial. Vocês já perceberam que o reino de Deus é exatamente o oposto. Não é a terra a invadir o céu, mas é o céu a invadir a terra. E ali nós conseguimos perceber pela primeira vez, antes ainda das línguas começarem a serem... das línguas não, no fundo só havia uma língua, mas quando começou a haver várias línguas, agora falta-me o termo, a confusão das línguas, exatamente. Onde de repente eles estão a construir, de repente um começa a falar chinês e o outro fala árabe e português não deveria haver nenhum. Mas havia lá alguém a falar alguma coisa parecida, ainda não ouvia o latim, portanto português não podia haver, mas estávamos lá na gênese das línguas. Na gênese das línguas. Havia uma série de línguas que ainda não estavam desenvolvidas, porque elas depois vão sendo desenvolvidas com base noutras línguas. Mas de repente alguém falou aramaico, e aramaico ainda não... Bem, esqueçam, senão entra aqui na parte da linguística e tem que ir àquelas que se chamam as proto-indo e aquilo, esqueçam, isto é... Fiquem com o espírito babilónico.
Porque aquilo que estamos aqui a falar não é literalmente de uma mulher, não é literalmente de uma cidade, embora vá haver aqui, aparentemente, literalmente uma destruição. E esta destruição há de ser, obviamente, física, mas aquilo que está aqui, e este anjo a proclamar, caiu a Babilónia, tem a ver com o espírito que está por trás de tudo. E isto é que é importante. E, meus irmãos, deixem-nos dizer nesta noite o seguinte, aquilo que nós já percebemos. Este espírito babilónico, como eu vos disse, pela primeira vez, se calhar conseguimos ver ali em Gênesis 11, mas depois é replicado em Jeremias, em Isaías, nós vemos isto tudo a acontecer. Ele depois é o espírito que está por trás do Império Romano e dos outros todos também, e vai ser o espírito que está por trás exatamente daquilo que vai acontecer no final dos tempos. Mas o que é interessante é nós percebermos que se nós olharmos para a nossa sociedade atual, nós vemos claramente este espírito que domina e que comanda todas estas coisas. E o que é o espírito babilónico? O espírito babilónico é aquilo que quer contrariar tudo aquilo que é divino. Tudo aquilo que for contrário ao Senhor, nós podemos identificar isto como demoníaco, claro, mas é um espírito que implica, e isto é que é importante. Quando falamos de Babilónia, falamos acerca de cidade, falamos acerca de reino, falamos acerca de autoridade, falamos acerca de influência. E nós conseguimos perceber que, à medida que o tempo vai avançando, cada vez mais a sociedade, é assim que nós falamos, ela coloca uma pressão de coisas que antes eram impossíveis e inimagináveis de acontecer, e que hoje existe esta pressão, e que é uma pressão que não é apenas dada politicamente, mas ela é transversal a todos os meios. Por exemplo, se nós hoje ouvirmos músicas, o meu filho é engraçado, o meu filho na rádio, eu sou um bocadinho, sendo o mais honesto possível convosco, eu quando estou a conduzir, eu posso estar a ouvir música, mas eu nem sequer estou a ouvir a letra. Eu entro em modo de piloto automático, e se tiver o rádio desligado, para mim é igual a ter o rádio no máximo. Faz-me a mesma diferença. Às vezes até reparo que, às vezes quando chego ao final é que apercebo-me que não tinha música ou que tinha música. Porque não é isso. Mas o meu filho ouve as letras, ele já vai percebendo as asneiras em inglês. Então sempre que há uma asneira, ele diz: pai, tens que mudar. E tens razão, filho, o pai não estava a ouvir, e a gente vai mudar. E já cheguei à conclusão que mais vale desligar a rádio. Porque neste momento há poucas músicas, porque mesmo aquelas que não têm explicitamente asneiras, têm mensagens subliminares. Facebook ou redes sociais. Desculpa, pensava que ias... André, desculpa lá. E aquilo que eu acho interessante nas redes sociais é que aquilo tem um algoritmo interessante. Então, consoante os nossos interesses, aquilo vai aparecendo coisas específicas que têm a ver... Exatamente, aquilo é um mecanismo para nos agarrar, não é? Mas uma das coisas que eu gosto de ver, eu gosto de política e gosto de comentários políticos, gosto também de desporto, aparece muito desporto, aparece coisas, quando estou numa de ser, só para vocês perceberem como isto é tão perigoso, quando estou numa de ser mais saudável, começam a aparecer coisas de exercícios físicos, é espantoso. Mas há uma coisa que sempre me coloca a atenção, que é na questão dos filmes que vão sair e o tipo de mensagens que os filmes têm. Então estava a ver, hoje apareceu pelo menos umas 3 vezes, não a mesma coisa, mas várias pessoas a falar do mesmo, que é um filme de animação que saiu agora, nem me lembro do nome, o último filme que saiu da Pixar. Vocês sabem como é que se chama, Mariana? Sabes qual é que é, Andreia? Não sabes? Como é que se chama? Isso mesmo, Hélio. Podia ter, realmente, estavas aí, podia ser contigo, era a ti que eu devia ter perguntado logo, Elsa. Mas estava a ver, o Hélio tem sido um fracasso comercial, é um filme de animação. E é um filme, pronto, tem uma mensagem, mas estava a ver qual é que era o filme original, porque eles tiveram que cortar uma série de cenas. E estava a perceber porque é que eles tinham que cortar uma série de cenas, exatamente por causa desta questão do espírito babilónico. Porque a Disney, neste momento, qualquer filme que lança, a maior parte dos filmes da Disney tem sido um fiasco. Exatamente porque eles meteram-se em assuntos e em discussões que não deveriam se meter, nomeadamente na sexualidade. Não temos que falar de sexualidade em filmes. Ora, eu descobri que o Hélio era um filme que falava explicitamente acerca de sexualidade de um miúdo de 11 anos, que não faz sentido absolutamente nenhum. Então este miúdo, no filme, pelos vistos acho que não mostra isto, mas era isto o ponto original. No filme, o miúdo tem 11 anos, não se identifica com nada, já estão a perceber mais ou menos a mensagem. O quarto dele só tem pósteres de homens, ele é um rapaz.
para dar a entender que o menino tinha ali um crush, uma paixoneta por um rapaz. Então algumas das cenas tiveram que ser cortadas porque ele gostava de apanhar pedrinhas, mas tinham que ser cor-de-rosas. Depois gostava de vestir as pedrinhas cor-de-rosa como se fosse um colete e fazer passagens de modelos para os animais. Parece uma coisa muito inofensiva. Só que depois depois percebi que o realizador saiu porque não deixaram ter estas cenas, e o realizador é homossexual assumido e ele estava só a contar a história da sua vida. Vejam só como é que as coisas estão interessantes. Então, aquilo que ele tinha acontecido a ele quando era miúdo, ele quis colocar num filme para crianças que vão dos 6 até aos 12, não é? Pois há quem goste de ver, mas o público-alvo de um filme da Pixar é dos 5, 6 anos, 12, 13, que é exatamente a faixa etária que está a ser moldada. Vocês estão a perceber? Então, o filme teve que ter uma série de cortes, e mesmo assim, ainda bem que é um fracasso, porque este tipo de companhias deviam era mesmo ir à falência. Eu acho que era um favor que faziam a toda a gente. Mas isto para explicar onde é que eu quero chegar. Hoje, nos filmes, hoje na música e hoje nas mensagens, só é relevante quem se submete a este espírito babilónico. Os atores mais conhecidos atualmente são aqueles que se metem nestas causas e que defendem este tipo de coisas. São aqueles a quem Hollywood dá o máximo de oportunidades. E isto é importante porquê? Porque isto não tem a ver com a mensagem que eles transmitem, porque eles nem acreditam naquilo, eles querem simplesmente ganhar dinheiro e querem ter relevância. O resto é que conversa, não venham cá com histórias. Agora, a questão é, o grande drama para nós e o grande objetivo deste espírito babilónico é influenciar o máximo de pessoas possível. O que é que nós lemos no capítulo 17? Para que pudesse beber do vinho da sua prostituição. E nós identificámos a prostituição com idolatria. No final, o que este tipo de filmes, e hoje é animação, mas não é só animação, hoje em dia já é tudo. Este tipo de filmes só tem uma única mensagem, que é a mensagem de tu és o Deus da tua vida. Ninguém te pode dizer como é que deves ser e o que é que deves ser. Tu és aquilo que tu quiseres. E se sentires mulher, tu és uma mulher. Se sentires um extraterrestre, tu és um extraterrestre. Hoje até já, se sentires um cão, tu és um cão. Porque isto é o espírito da Babilónia. Isto é o espírito da Babilónia. E agora vejam, no final, isto tudo vai ser destruído, porque tudo isto vai ser julgado. E o que é interessante, vejam aqui, diz, e clamou fortemente com grande voz, dizendo, caiu a grande Babilónia, e se tornou morada de demónios, coito todo o espírito imundo, coito toda a ave imunda e aborrecível. É interessante, porque no Velho Testamento também fala acerca disto. As cidades destruídas aparentemente passam a ser morada de demónios. É interessante. É simplesmente, isto é literal. Isto é literal. O que vai acontecer é que depois deste espírito cair, e aqui podemos interpretar a Babilónia como espírito, mas também como lugar, como se fosse a capital do império, daquilo que vai acontecer. Depois de ser destruída, a única coisa que lá vai habitar é a imundícia, e onde há imundícia, há demónios. Vocês estão cá ainda? Nós vimos isto em Isaías, com a destruição de Jerusalém. Na profecia de destruição de Jerusalém diz que quando Jerusalém fosse destruída, aquilo que haveria de lá habitar seriam demónios. É verdade que os nossos versículos dizem hienas e animais selvagens e aves, mas se nós formos ao hebraico, nós conseguimos ver que cada nome que lá está, hoje em dia até são identidades. Olha, tenho até uma história interessante com isto, já contei algumas vezes, mas tenho uma história interessante. Estamos a falar da questão da Babilónia e depois eu resumo isto, está bem? Mas tenho uma história interessante. Lembro-me aqui neste lugar, nós estávamos a acompanhar uma menina, e era mesmo uma menina, era uma miúda nova, 20 anos, 21 anos. Ela veio aqui algumas vezes, entretanto ela já foi para o Brasil, e era uma rapariga que estava mesmo à procura de uma solução para a sua vida. Ela, ao sábado, ia ao centro espírita, ao domingo vinha aqui de manhã. À noite estava no centro espírita, ao domingo estava aqui. E lembro-me de uma vez termos chamado ali àquela sala, estávamos a orar por ela, ela começa a ter assim umas manifestações e combinámos um dia ela vir cá, não vos vou dar os pormenores, mas ela, graças a Deus, foi liberta. Já contei algumas coisas disto, mas houve uma coisa que foi muito interessante, que foi, eu acordei no dia em que nós íamos ter uma reunião, que foi uma segunda-feira, que se costuma dizer que é o dia de São Pastor, mas os pastores também trabalham à segunda-feira, muitas vezes.
E acordei. Diga, irmã. Era dos sapateiros, então é dos sapateiros e é dos pastores. Ainda é? Não há sapateiros à segunda, é isso? Então não se pode arranjar, não se pode estragar os ténis aos domingos, então. Mas deixemos dizer, acordei na segunda-feira de manhã, porque eu já sabia que a miúda precisava de libertação, e acordei com uma ideia. Eu contei isto, acho que foi ao ministério, já não me lembro. Eu já contei a algumas pessoas, mas não é. Vou resumir o máximo. Basicamente veio a mim este pensamento. Já alguma vez leste sobre demónios no Velho Testamento? E eu fiquei com aquela dúvida, porque parecia uma frase. Já procuraste alguma vez demónios no Velho Testamento? Eu fiquei assim, isto não faz sentido nenhum. Mas não me lembro de nenhuma história onde haja demónios no Velho Testamento. E fiquei. Nós íamos ter uma reunião aqui, era às 8 da noite com a rapariga, e eu fiquei o dia todo a pesquisar. E tive que ir para o hebraico. E quando cheguei àquela passagem de Isaías, que fala exatamente acerca de Jerusalém, e foi aquilo que me ressaltou, eu fui ler aquilo em hebraico, não porque eu percebo muito hebraico, mas fui ler literalmente as palavras em hebraico. E houve uma que ressaltou. Numa das nossas traduções, onde está escrito hienas, que Jerusalém iria ser habitado por hienas, quando nós vamos ao hebraico, a expressão que se diz e que está traduzida por hienas é uma expressão que se calhar que os irmãos já ouviram. É um nome próprio. Diz Lilith. Já ouviram este nome? Já ouviram o nome Lilith? Nunca ouviram? Mas já soa. Lilith é um demónio. Há também quem interprete... Bem, esqueçam, é um demónio. Eu ia dizer outra coisa, mas isto nunca mais saímos daqui. E quando eu fiquei com aquilo, eu disse, realmente o hebraico fala que há, de facto, Jerusalém, ao ser destruída, iria ser habitada por demónios, sendo que um deles era a Lilith. E quando eu cheguei aqui e fui falar com a rapariga, ela falou de uma série de coisas, lembro-me dela ter falado, tinha feito um pacto, uma coisa assim meio surreal. E quando eu lhe perguntei com quem é que ela tinha feito o pacto, adivinha lá com o nome que ela disse. Não é interessante? Então, como é que esta miúda foi apanhada? Exatamente pela ideia da influência do espírito da Babilónia. Tudo começou com uma aparente e inocente viagem a um site de autoajuda. E até aí tudo bem. Depois de terminar o curso de autoajuda, perguntar-lhe se ela queria passar para um próximo nível. E no próximo nível era preciso fazer outras coisas. Era mais privado e havia outras coisas que se deveria fazer. E ela fê-las todas, até que o diabo a apanhou. Influência. A Babilónia é isto que faz. Dá, mas depois vai buscar. A miúda estava aprisionada. Ela tinha a certeza absoluta que ia morrer. E ela pagou a viagem naquele dia. Ela no dia a seguir ia para o Brasil. Que ela estava com tanto medo, disse, eu tenho que ir ver os meus pais antes de morrer, que senão nem me despeço deles. Que ela começou, aquilo foi complicado. Mas pronto, não vamos falar mais da rapariga, fica para outra conversa. Dizer-vos que ela, graças a Deus, foi para o Brasil, mas foi liberta pelo poder de Jesus Cristo. Amém? Então, caiu a grande Babilónia e se tornou morada de demónios, coito de todo o espírito imundo e coito de toda a ave imunda e aborrecível. Porque todas as nações beberam do vinho da ira da sua prostituição, e os reis da terra se prostituíram com ela, e os mercadores da terra se enriqueceram com a abundância das suas delícias. Vejam, a Babilónia dá coisas. A Babilónia dá muitas coisas. Irmãos, estes atores, estes artistas, estas pessoas que hoje têm influência, elas têm porque a Babilónia lhes está a dar. Mas vai haver o dia em que a Babilónia vai pedir e com juros. Com juros. E a fatura é cara. É aquelas faturas que a gente não pode pagar. Eles se enriqueceram com a abundância das suas delícias. Significa que eles tiveram imenso prazer. Viveram na Babilónia, pelo espírito da Babilónia, sucumbiram àquilo que era o reinado da Babilónia, àquilo que era a sua influência, tiveram prazer naquilo. E agora veja o versículo 4, que é tremendo. Se houvesse, se calhar, um versículo-chave, áureo, eu não diria mais importante, mas se calhar o versículo central deste texto é este. E ouvi outra voz do céu que dizia, sai dela, povo meu, para que não sejais participantes dos seus pecados e para que não incorras nas suas pragas. Texto tremendo, irmãos, até posso acabar já a pregação. Se não ler mais nada, já estamos bem. Por um lado temos aquilo que a Babilónia oferece. Mas diz, e outra voz do céu que dizia,
foge, sai dela, povo meu. É exatamente a mesma coisa que acontece com Ló. Ló sai de Sodoma, sai de Gomorra. E Ló saiu. Mas se Ló não tivesse saído, vocês sabem o que é que tinha acontecido, não sabem? O Ló tinha levado exatamente com as mesmas pragas, condenação e julgamento de todo o resto do povo. Porque ele não tinha saído. Há circunstâncias na nossa vida que nós só temos uma hipótese, que é fugir, afastar. Isto fala acerca de separação, santidade. A única forma de nós combatermos a Babilónia não é lutar contra ela. É sair dela. Meu pastor contava uma história de um pastor que de repente disse que o seu ministério era ir pregar às prostitutas. E foi. Ao início só estava no carro, depois saiu do carro, depois já estava à porta. Houve um dia que se esqueceu de evangelizar e foi lá para dentro. Elas é que o evangelizaram. Deixou de ser pastor. Porque em vez de fugir, deixou-se influenciar. Foi até ao sítio onde não deveria ir. A Babilónia dá, mas depois requer. É nisto que José é um exemplo. José tinha tudo a ganhar, do ponto de vista humano, se deitasse com a mulher de Potifar. Mas ele não quis pecar. E por isso o que é que acontece? Fugiu. Saiu da esfera de influência. Isto chama-se santidade, porque a santidade é a separação, de forma a que nós não nos corrompamos. Irmãos, nós estamos neste mundo, mas não somos deste mundo. Então, nós não podemos sair deste mundo. Mas se podemos estar neste mundo, podemos nos afastar dos ambientes que nos influenciam negativamente. Dos ambientes que não transmitem e não nos levam à santidade. E este texto está a falar sobre isto. No final dos tempos ainda há um aviso. Povo meu, sai do meio dela. Para que não sejais participantes do pecado e para que não incorras nas suas pragas. Porque já os seus pecados se acumularam até ao céu e Deus se lembrou das iniquidades dela. Vejam, mais uma vez temos visto esta lição em Apocalipse. Existe uma medida de paciência do Senhor. E isto deve-nos causar temor, porque eu não sei qual foi, até quando é que já chegou, desculpe aquela expressão, mostarda ao nariz. Eu já não sei quantos créditos é que eu gastei com o Senhor, sei que foram muitos. E aqui há créditos a gastar-se. Ele diz assim, olha, a iniquidade dos seus pecados já se acumularam. Então a ideia é, os irmãos lembram-se da Torre de Babel? Recordam-se? Vamos fazer uma torre que chega até aos céus. E aquilo que é que está aqui, não é literalmente, mas é espiritualmente uma torre, mas é uma torre de pecado que se acumula e que vai até aos céus. A Torre de Babel aqui foi construída. Foi como se tivesse tido êxito. Só que a êxito é construída de pecado. Mas há o resultado e o fruto daquilo que é a queda. E a queda traz o pecado. E a construção de alguma coisa no pecado é pecado, vejam. Porque os seus pecados se acumularam até ao céu e Deus se lembrou das iniquidades dela. Tornai-lhe a dar como ela vos tem dado. Veja o que é que agora está aqui a acontecer. Agora é a vez de alguém, veja, tornai-lhe a dar quem? O povo que tem que sair. Tornai-lhe a dar conforme ela vos tem dado e retribui-lhe em dobro conforme as suas obras. No cálice em que vos deu de beber, dá-lhe a ela em dobro. Este versículo não está a dizer que somos nós, ou o povo que é para sair, que vai exercer vingança só porque sim. Neste versículo, aquilo que estamos a falar é do final dos tempos, e é uma vingança que o Senhor vai deixar algumas pessoas, não sabemos bem como, quantas, e o como também não sabemos, mas aquilo que este versículo está a dizer é que alguém, ou alguns, vão ser participantes da vingança do Senhor. O Senhor vai permitir que agora, naquela que é a sua vingança, algumas pessoas participem e vai haver retribuição para com este espírito. Porque reparem-se, o que é a Babilónia vai fazer? Matar aqueles que são fiéis. Então parece-me a mim que serão esses e aqueles que não se vão deixar corromper no final dos tempos,
que apesar de todas as pressões, apesar de todas as dificuldades, apesar de todas as lutas, eles não vão sucumbir. Eles vão permanecer fiel. Diz a Bíblia que não vão contaminar as suas vestes. Elas continuarão brancas, lavadas pelo sangue do Cordeiro. Então serão estes que vão participar e ter a oportunidade de fazer isto. Dar em dobro, conforme as suas obras. No mesmo cálice em que vos deu de beber, dá-lhe ela em dobro. Finalmente a Babilónia vai receber aquilo que se habituou a fazer. Que é dar, a tirar, mas aquilo que ela dava era para corromper. E agora ela vai, mesmo não querendo, receber em dobro daquilo que deu. E o que é que ela deu? Morte, destruição. O que é que ela vai receber? Morte e destruição. Mas num nível ainda maior. Isto fala acerca de julgamento. E vejam aqui, mais uma vez ele vai explicar. Quando ela se glorificou e em delícias esteve, foi-lhe outro tanto de tormento e pranto, porque diz em seu coração, estou assentada como rainha, não sou viúva e não verei o pranto. Irmãos, o mais difícil de mostrar às pessoas é que precisam de Deus quando elas têm tudo aquilo que elas acham que precisam. Quando tudo vai bem na vida da pessoa é muito difícil apontar para Jesus, que ela acha que não precisa de nada. E neste espírito, nesta cidade, neste império, aquilo que vai acontecer é exatamente isto. Isto que ela diz, e aqui ela é a personificação daquela mulher que está sentada sobre o dragão. Aquilo que está aqui a acontecer é exatamente a mesma coisa que os humanos fazem. Quando têm tudo bem, dizem, olha, não sou viúva, eu nunca verei o sofrimento, está tudo a correr bem. Os irmãos já repararam como é de um dia para o outro que as pessoas caem em desgraça? Num dia estão no topo, no dia a seguir parece que está tudo é destruído. Nós conseguimos nos lembrar de uma série de gente. Num dia estão lá no cimo da colina do monte, são os reis de tudo. No dia a seguir acontece alguma coisa e é tudo destruído. A sua fama vai por água abaixo. Passam e tornam-se a ser personas não gratas. Pessoas onde não são bem-vindas em lado nenhum. Portanto, num dia virão as suas pragas, a morte, o pranto e a fome, e serão queimados no fogo, porque é forte o Senhor Deus que julga. Vejam, ela ainda estava a pensar, olha, nunca verei pranto, e diz, num dia tudo vai acontecer. Num dia tudo vai ser destruído. Num dia, quando tu achas que está tudo ok, que não é impossível acontecer alguma coisa de mal, jamais verás o pranto. Diz o Senhor, olha, vais ver o pranto, e vais ver de perto, vais experimentar, num dia vai vir tudo. E vai vir tudo, porque é forte o Senhor Deus que a julga. E os reis da terra que se prostituíram com ela e viveram em delícias a chorarão, e sobre ela prantearão quando virem o fumo do seu incêndio. Estando longe, pelo temor do seu tormento, dizendo, ai, ai daquela grande Babilónia, aquela forte cidade, pois numa hora veio o seu juízo. Irmãos, isto fala acerca da reação daqueles que amam e se prostituíram com a Babilónia. Eles vão ficar completamente atemorizados, aterrorizados e espantados. Basicamente, o que vai acontecer é uma destruição tão grande, tão repentina, que ninguém esperaria que acontecesse. E todos aqueles que a amavam vão chorar. Nós vimos isto replicado, por exemplo, no povo de Israel, com a destruição do templo, com a destruição de Jerusalém. Sempre há os prantos por causa da destruição. O que é irónico neste texto é que aqueles que choram estão a chorar por aquilo que é contrário ao Senhor. Mais uma vez, Deus está a mostrar, pelo texto e pela postura e atitudes das pessoas, que o seu julgamento é justo. Os irmãos recordam-se do capítulo 17 e do capítulo também anterior, dos outros. Os seres humanos levam com as pragas e, em vez de adorarem e glorificarem o nome do Senhor, eles cometem blasfémia contra Deus. E aqui, vendo a destruição da Babilónia, que é julgamento divino, começam a entristecer-se. Era tão bonita, era tão grande, era tão bela, e numa hora tudo foi destruído. E sobre elas choram e lamentam os mercadores da terra, porque ninguém mais compra das suas mercadorias. Mercadorias de ouro e de prata e de pedras preciosas e de pérolas e de linho fino e de púrpura e seda e de escarlate e toda a madeira odorífera e todo o vaso de marfim e todo o vaso de madeira preciosíssima, de bronze e de ferro e de mármore, cinamomo e amomo e perfume e mirra e incenso e vinho e azeite e flor de farinha e trigo, cavalgaduras e ovelhas e mercadorias de cavalos e de carros e de
corpos e de almas de homens. Todas as questões, todas as mercadorias, tudo aquilo que é espantosamente caro, espantosamente desejável à vista e também àqueles que poderiam comprar ao dinheiro. Tudo isso vai deixar de ser possível adquirir. E o fruto do desejo da tua alma foi-se de ti. E todas as coisas gostosas e excelentes se foram de ti. E não mais as acharás. Julgamento terrível. O fruto do desejo da tua alma foi-se de ti. Tudo aquilo que mais ansiavam, tudo aquilo que mais desejavam, tudo aquilo que mais buscaram, tudo aquilo que mais gastaram no seu tempo, tudo aquilo em que investiram, tudo aquilo que eles conseguiram amealhar, vai sair deles e vai ser impossível voltar a achar. Os mercadores dessas coisas com elas se enriqueceram estarão de longe pelo temor do seu tormento, chorando e lamentando e dizendo: ai, ai daquela grande cidade, que estava vestida de linho fino, de púrpura de escarlate e adornada com ouro e pedras preciosas e pérolas, porque numa hora foram assoladas tantas riquezas. E todo o piloto e todo o que navega em naus e todo o marinheiro e todos os que negociam no mar se puseram de longe. E vendo o fumo do seu incêndio clamaram dizendo: que cidade é semelhante a esta cidade? Irmãos, deixem-me dizer-vos uma coisa. Certamente que todos nós já vimos nos telejornais, nas notícias, grandes catástrofes. E uma das coisas que nós vemos é a reação das pessoas depois das catástrofes. Quando há grandes cheias, grandes incêndios ou grandes terremotos e depois vemos aquele caos tudo destruído. Então já viram isto? E depois vemos claramente pessoas a chorar, pessoas a prantear. Mas não sei se já repararam, normalmente há um padrão. Há pessoas que de facto perdem tudo, mas há sempre uma ou outra que diz assim: olha, mas eu estou agradecido porque a minha família ainda está bem. Perdemos tudo o que é material, mas nós ainda estamos aqui. Perdemos tudo, mas ainda estamos aqui. E há sempre alguma coisa de agradecimento. Sempre vemos uma ou outra pessoa, pode não ser a maior parte, mas sempre vemos este sinal, uma série de sinal de esperança. Ou quando vemos alguém que encontra uma pessoa que pensava que estava perdida, ou até às vezes até o próprio animal de estimação: olha, perdi tudo, mas está ali o animal de estimação, já devem ter visto isto. E a pessoa fica agradecida e nós vemos: olha, estou grato, apesar de tudo, ainda estou cá. Neste texto nós vemos a ausência de esperança. Porque esta gente não tem esperança em mais nada. A única coisa para a qual eles conseguem olhar é para a destruição que ocorreu. Mais nada. Não conseguem ver absolutamente mais nada. Aqui não há esperança, porque aqui estamos a falar de julgamento divino. E lançaram pó sobre as suas cabeças e clamaram, chorando e lamentando e dizendo: ai, ai daquela grande cidade, na qual todos os que tinham naus no mar se enriqueceram, em razão da sua opulência, porque numa hora foi assolada. Versículo 20 diz: alegra-te sobre ela, ó céu, e vós, santos apóstolos e profetas, porque já Deus julgou a vossa causa, quanto a ela. Uns capítulos antes, os irmãos recordam-se que haveria os mártires, aqueles que derramariam o seu sangue. É por causa desta cidade que vão ser mortos tantas pessoas. Eles vão ser mortos porque não se corromperam. Vão ser mortos única e exclusivamente por obediência a Jesus Cristo. Não vão fazer mal a ninguém e a única coisa que eles querem é apenas amar a Jesus livremente. Mas porque amam a Jesus livremente, a Babilónia vai matá-los. E agora é a altura do julgamento. E é o próprio céu a proclamar: olha, podem-se alegrar, chegou agora o tempo do cumprimento da justiça divina. Aquilo que ela fez é agora pagado. Aquilo que ela fez está agora a ser executado. Este texto, aquilo que deve fazer a nós como cristãos é trazer-nos à esperança que no meio da injustiça nós temos um Deus que vê, ouve e sabe acerca de todas as coisas. Então, no meio da injustiça da nossa vida, daquilo que nos possam dizer, daquilo que nos possam fazer, irmãos, ainda que nos matem, o Senhor um dia vai julgar tudo. Então irmãos, isto para mim, pelo menos na minha vida, isto traz-me conforto. Às vezes partilho com a minha mulher
e ela partilha comigo algumas coisas, algumas injustiças, aquilo que dizem, aquilo que pensam e aquilo que até fazem à nossa vida. E ao longo dos anos a nossa postura tem mudado. Já partilhei isto com os irmãos. Eu antigamente sabia de alguma coisa, eu ia e apertava o pescoço que dizia, apertava o pescoço à pessoa que tinha dito aquilo. Era só saber, era logo, quer dizer isso, então agora venha cá dizer na minha cara, diga lá o que é que você andou a dizer àquele e àquele outro, então tenha lá agora a coragem de me dizer. Não consegue. E só saía dali se dissesse alguma coisa. E depois levava comigo, que eu tinha pelo na venta. Hoje em dia, irmão, se você disser mal de mim, diga, isso entre si e o Senhor, no final, quem vai julgar tudo é o Senhor, não sou eu. E isso, para mim, é tranquilo. Aquilo que você pensar acerca de mim, aquilo que você disser acerca de mim, você está a dizer de mim, mas está a dizer diante de Deus. E aquilo que eu disser, pensar de si, eu estou a dizer e a pensar de si, mas é diante do Senhor. Um dia vamos estar todos diante do trono de Cristo. Portanto, eu tenho cuidado com aquilo que digo e penso, cada vez mais, cada vez mais, cada vez mais. E precisava de ainda mais, que às vezes ainda sai sem pensar, às vezes ainda vai aqui, fica aqui, começa a ficar com a veia aqui a sair, e pronto, começa a ficar vermelho, e às vezes já disse as coisas, e depois, passar 5 segundos, já estou arrependido, mas já disse. É o que é, tem que se pedir, é isso mesmo. Até ao céu temos de um processo, que Deus nos ajude, e a mim. Deus tenha misericórdia. Mas, meus irmãos, este texto é tremendo para a nossa vida. Digam o que disserem, façam o que fizerem a nós, ainda que seja injustiça, no final, quem vai julgar tudo e todos é este Deus que vê todas as coisas. Esta Babilónia dizia, olha, eu não vou ter pranto, isto é tranquilo, a mim não me vai acontecer nada. Vai. Um dia o Senhor vai estar a julgar. E o forte anjo levantou uma pedra como uma grande mola, lançou-a no mar, dizendo, com igual ímpeto será lançada a Babilónia, aquela grande cidade, e não será jamais achada. A destruição já é terrível, mas depois ainda vai continuar. E em ti não se ouvirá mais a voz de arpistas, e de músicos, e de flauteiros, e de trompeteiros, e nenhum artifício de arte alguma se achará mais em ti, e ruído de mó em ti se não ouvirá mais. Basicamente será segunda-feira lá sempre. É folga para toda a gente, porque não vai haver ninguém. Não haverá trabalho, não haverá artes, não haverá vozes, não haverá crianças, não haverá idosos, não haverá adultos, não haverá animais, a não ser aqueles imundos e selvagens, demónios e habitação de todas as coisas imundas. E luz de candeia não mais luzirá em ti, e a voz de esposo e de esposa não mais em ti se ouvirá, porque os teus mercadores eram os grandes da terra, porque todas as nações foram enganadas pelas tuas... E o que é que diz a vossa Bíblia? O que está por trás da Babilónia é feitiçaria. E disse-vos também a semana passada, não é à toa que o pecado de rebelião está conectado e ligado ao de feitiçaria. Por isso é que a Bíblia diz que a rebelião é como o pecado de feitiçaria. Porque tem exatamente o mesmo efeito e tem exatamente o mesmo autor. A rebelião é ir contra Deus e a feitiçaria é exatamente isto. É buscar os meios que não os divinos para ter acesso a alguma coisa que não é aquilo que Deus tem ou quer para a nossa vida. E até poderia ser, mas os meios são os errados para alcançar aquilo. A feitiçaria é buscar no mundo espiritual demoníaco a influência para alcançar aqueles que são os nossos objetivos. Isto é a feitiçaria. Bruxaria, astrologia, macumba, podemos colocar aqui tudo e mais alguma coisa. E a rebelião é exatamente a mesma coisa, porque é buscar em meios e organismos demoníacos a realização da nossa vida. Nós rebelamos-nos porque achamos que conhecemos mais a Deus e queremos alcançar os nossos objetivos de acordo com a nossa vontade. Com a nossa rebelião. É exatamente a mesma coisa. Tem exatamente os mesmos efeitos. E vejam, elas foram enganadas pela feitiçaria. O que está por detrás do espírito da Babilónia é exatamente demoníaco. Irmãos, mais uma vez digo, para aqueles que estão atentos, para aqueles que vêm, e para os jovens, tomem atenção aos músicos, aos filmes e
tipo de influências que vocês veem e ouvem. Porque é fácil aquilo passar despercebido. Mas se estivermos atentos, nós hoje vemos coisas que eram impensáveis. Hoje nos concertos são coisas que são tão pequeninas. É uma chama ali, uma luz ali, um símbolo acolá, mas depois vamos ver bem que símbolo é que é aquele. É coisas com as mãos quando se está na entrevista e fazem coisas parece pequenitas, mas depois a gente vai ver e percebe que aquilo é um símbolo. São bonequinhos que hoje em dia são muito engraçados. Agora parece que está aí um na moda, também não sabia, descobri ontem. Um bonequinho, um peluchinho, não sei como é que aquilo se chama. Como é que se chama? É isso mesmo. Diz lá outra vez? Labubu, exatamente, Labubu. É um bonequinho, parece tão giro, parece um coelhinho. Depois olhamos para a cara, é um coelhinho esquisito. Vão ver a origem daquilo, e aquilo é exatamente, na origem, vai ter o Baphomet, que é exatamente um demónio. Não é um demónio qualquer, é Satanás, ponto final. A influência daquele bonequinho tão fofinho é literalmente o diabo. É o nome do boneco. Isto começou aos bocadinhos, isto começou aos pouquinhos, irmãos. Mas isto pode parecer que não tem mal nenhum. Mas foi assim, é assim que os jovens vão sendo influenciados. Porque as coisas vão entrando e de repente temos alguma coisa que parece que não tem mal nenhum, mas está lá em casa. Está lá em casa. Ah, mas eu sou crente. Pois, toma atenção. Tem cuidado, que o Senhor nos ajude, irmãos, porque a Bíblia diz que se os tempos não fossem abreviados, até os escolhidos se perderiam. Vocês acreditam que são escolhidos, irmãos? Eu também acredito. Mas a Bíblia está a dizer que se o tempo não fosse abreviado, eu, Luís Rodrigues, perdia-me. Agora coloco lá o seu nome. Podemos achar que somos muito espirituais, podemos achar que temos um bom relacionamento com o Senhor, podemos achar que oramos, que buscamos a Deus, que lemos a palavra do Senhor, podemos ser dizimistas, podemos ofertar, podemos servir a igreja, podemos ir em missões, podemos fazer evangelismo lá fora. E a Bíblia diz, se os tempos não fossem abreviados, nem os escolhidos se salvavam. Significa que nenhum de nós aqui ia para o céu. Você consegue entender isto? Consegue perceber o perigo em que nós estamos? E nela se achou o sangue dos profetas e dos santos e de todos os que foram mortos na terra. Pela feitiçaria há a morte também. Porque a feitiçaria influencia e ela influenciou, e estou mesmo a terminar, vou já terminar. E a feitiçaria influenciou a feitiçaria da Babilónia influenciou os reinos e os reis. E o resultado foi a morte dos santos. O sangue derramado dos apóstolos e daqueles que permaneceram fiéis ao Senhor. Sai dela, diz o Senhor. Que Deus nos ajude a sair, amém? E a sermos influência e não influenciados. Vamos ficar em pé enquanto a Sara avança, por favor. Terminaremos depois com o levantamento da oferta. Vamos orar ainda mais uma vez nesta noite. Nosso Deus e bom Pai, nós te agradecemos, Senhor. Senhor, ajuda-nos de facto a não nos corrompermos, Deus, com as feitiçarias, com o cálice e a idolatria da Babilónia, Senhor. Deus, que possamos estar atentos, Deus. Possamos estar atentos, Deus. Atentos, Deus, àquilo que Tu queres e requeres de nós. Senhor, ajuda-nos a como pais, a como igreja, a estarmos atentos também à sociedade, Deus, e a conseguir ensinar e influenciar o máximo possível para positivo, Deus, os nossos jovens e adolescentes, Deus. Que eles possam crescer no conhecimento e no Teu amor, Deus. Possam conhecer-Te, Senhor, a Tua palavra também, Senhor. E ter um relacionamento profundo, de forma a que eles sejam uma geração, Deus, que vá ter conquistas tremendas, Senhor. Acreditamos, Deus, que a Tua igreja ainda está neste lugar porque tem um papel e uma missão, Senhor. E nós, como igreja, queremos cumprir essa missão. Ajuda-nos a fazer a Tua vontade, em nome de Jesus.